Ele está ali, irmãos. Fica de pé, Elber. Esse é o Elber que nós oramos. Curado, em nome de Jesus, fazendo ainda o tratamento, mas do que ele passou, irmão, passou no vale da sombra da morte, e ele está aqui, íntegro, né, Elber? Confiando em Deus, ele teve um encontro com o Senhor, está servindo a Deus, e isso é o maior milagre na vida dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Está ele e a família ali, a Arlete, né? Arlete, o Pedro e o Mateus, ali ó, família linda, aqui de Jaci, que o Senhor os abençoe, tá bom? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estão ansiosos para comer as uvas hoje, mas vamos ter que esperar um pouco, amém? Estejam tranquilos, eu sei que vocês estão, eu que estou nervoso. Glória a Deus. Amados irmãos, eu não sei se vocês já leram o jornal, viu as mídias, as redes sociais de hoje. Vocês viram a maior notícia do dia lá? Ninguém viu? Qual é a maior notícia que nós vemos hoje? Temos para hoje? Uma notícia fresquinha, uma notícia pronta, uma notícia que ela é infalível, que toca os nossos corações. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Que notícia maravilhosa, que bênção, irmãos. E a principal de todas, Jesus voltará. Amém? Essa é a notícia do dia, irmãos. Todo dia é essa notícia que nos anima, é essa notícia que nos traz salvação, é essa notícia que nos traz alegria, é essa notícia que temos que buscar, que está neste jornal, nesta mídia social, que é a palavra de Deus, a palavra viva, porque Ele vive, podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive, temor não há no nosso coração, porque Ele é o nosso Deus, e Ele está em nós. Louvado seja o nosso Deus. E como já foi pedido aqui em oração, que o Senhor esteja aqui aquecendo o coração daqueles irmãos que estão com pouca fé, os irmãos que estão um pouco desanimados, os irmãos que ainda têm aquela dúvida de algumas certezas que a palavra nos dá. Eu gostaria de estar realmente falando a estas pessoas e a todos os meus amados que estão aqui, que Jesus é o Senhor, Ele cuida de nós, amém? Que eu queria trazer aos irmãos e já dizer, para os irmãos já ir pensando nisto, vai estar girando em torno desse texto. Qual o seu valor para Cristo? Vocês já pensaram nisso? Você acha que você tem valor para Cristo, amado? Para Deus? Por que muitas vezes ficamos cabisbaixo? Por que muitas vezes entristecemos quando não somos valorizados? Por que muitas vezes ficamos chateados porque não somos reconhecidos? Por quê? Falta de fé, falta de crer, falta de saber que o nosso Deus vive em nós e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse é o nosso Deus. Então a minha palavra é, amados irmãos, se animam, porque Deus te ama, Deus nos ama. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? A
palavra, vamos ler a palavra primeiro aqui. A palavra em 1 Pedro 1, não sei se tem como colocar aí, 1 Pedro capítulo 1, o que diz lá? Vamos lá. Pega aí a sua mídia social, pega aí seu smartphone, pega aí o jornal do dia. 1 Pedro capítulo 1. Olha que notícia maravilhosa. 1 Pedro 1, a partir do versículo 17. Vamos ler assim. O que o jornal do Senhor nos diz? O que a palavra viva do Senhor nos diz nesta manhã, queridos amados? Ora, amados, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação, ou seja, do tempo que estamos vivendo agora, desse momento exato, nesses dias que estamos vivendo, o amanhã, o depois de amanhã, até quando o Senhor nos chamar. Versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fomos comprados, mas não foi nem por ouro e nem pela prata, mas no versículo 19 fala assim, mas fomos comprados, resgatados, fomos apreciados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no final dos tempos, por amor de vós, queridos amados, por amor de nós, está sendo revelada a palavra nesses dias. O jornal se atualiza todos os dias, a palavra se atualiza. Não foi pelo ouro e nem pela prata que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. E no versículo 21 diz assim, que por meio do Senhor Jesus tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. A nossa fé, a nossa esperança esteja em Deus, e não nesses assuntos do mundo que nos rodeiam aí, que nos assediam, que nos trazem tristezas, que nos desviam da verdade verdadeira, que é o Senhor Jesus. Rumores de guerra, rumores de impiedade, o mal se multiplicando neste mundo, as coisas se depravando neste mundo. Estas coisas não devem tomar a nossa mente, o nosso coração, mas nós temos que estar olhando firmemente para o autor da nossa fé, Jesus Cristo, que nos comprou com o seu precioso sangue. Amém? Amados irmãos, eu estou trazendo em memória esta palavra, que eu sei que vocês sabem disso, para que nós sejamos renovados, para que nós sejamos animados, para que nós tenhamos convicção dessa fé, dessa graça, deste amor que o Senhor nos chamou. Amanhã, segunda-feira, você vai estar sozinho na tua casa, no teu trabalho, não vai ter o calor dos irmãos aqui, da igreja, esse amor gostoso, e você vai se deparar com todos esses pensamentos, com todas essas dificuldades, com todas essas lutas. Mas pensa, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está dentro de você, e Ele te ama, Ele te aprecia, Ele gosta de você, o Senhor gosta de olhar nos olhos, o Senhor gosta de nos abraçar, o Senhor gosta de ouvir a nossa voz, amados. O Senhor gosta que quando levemos o nosso pensamento a Ele, Ele se toca. E Ele não rejeita nenhum de nós aqui. Seja na condição que você estiver, o Senhor te ama e a mão dele está estendida, te chamando para estar com Ele. A palavra fala assim, eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, irmãos, que notícia, melhor que essas outras aí,
de, de governos, de coisas que não merece nem ser citado aqui. Porque o Senhor nos ama, Ele nos aprecia. Em meio a essa enxurrada de informações que nós recebemos diariamente através das mídias e das redes sociais, eu me deparei, glória a Deus, com uma notícia que eu fiquei impactado no meu coração, foi muito bacana, e eu creio que eu gostaria de estar passando para os irmãos, porque creio que vai edificar a vida dos irmãos também. São dados científicos, são dados estudados, muitas vezes pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, mas Deus é o Senhor, e eu creio nisto. Imagine você aí, você especial. Estamos aqui numas 150 pessoas, 200 pessoas. Somos todos diferentes um dos outros, facialmente, comportamento, sentimento, mas todos nós temos a mão de Deus, porque o Senhor nos criou. Somos o corpo perfeito, uma máquina complexa. Somos, ó Deus, somos diante de Deus algo feito por Deus que funciona corretamente. Tudo interligado. Olha para mim aí, vocês não vão poder olhar para vocês, mas olha para mim, olha aqui. Perna, braço, cabeça, coração, está tudo aqui funcionando. Às vezes dá uns perrengues, mas a gente ora a Deus e Deus abençoa e a gente é abençoado. Não é verdade, irmãos? Porque desde quando o pecado entrou no mundo, o homem sofre as intempéries da vida, as doenças e todas as coisas que nos assolam. Mas vocês sabiam que esse corpo humano, tanto meu como de vocês, tem 206 ossos estruturando o seu movimento? Amados irmãos, nós temos no nosso corpo 206 ossos estruturados, que nos mantém em pé, que mexe, que movimenta. Todos nós temos. Você sabia também que possuímos 650 músculos coordenados com precisão? Músculo na perna, músculo no braço, em todas as partes do nosso corpo temos músculo que nos sustenta. É uma máquina perfeita, maravilhosa, irmãos, colocada ali por Deus de uma forma para funcionar muito bem. Vocês sabiam também que todo esse corpo é sustentado por 4.000 tendões e 900 ligamentos? Os entendidos aqui em medicina sabem disso. Tem a Lina aí, fisioterapeuta, sabe que o tendão, os músculos é que sustenta todas as coisas, que as ligas as juntas e os ligamentos são sustentados por isso. Vocês sabiam também que o nosso corpo abriga 80 órgãos, funcionando em harmonia 24 horas por dia? Vocês sabiam disso? A nossa estrutura, ninguém pensa para andar, né? Alguém pensa para andar aqui? A gente anda automático. Mas quando nós andamos, irmãos, você aí está respirando, ó, o teu pulmãozinho está assim, ó. O coração está pum, 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 batendo. Isso aí é só uma estruturinha, uns dados que a ciência e o homem pôde catalogar, mas nós somos muito mais que isso. Em números, nós temos 360 articulações. Somos compostos por 37,2 trilhões de células. Trilhões. Olha aqui para a gente coordenar aqui. Quem está na liderança sabe, a gente coordenar os irmãos é difícil, né? Porque cada um pensa de um jeito, e você vai coordenar, você tem, vamos por aqui, vai ensinando, vai,
É difícil, até o Senhor Jesus sofreu com isso, de arrebanhar, é complicado. Mas nós temos aqui 37,2 trilhões de células que funcionam corretamente no nosso organismo, irmãos. Temos também 86 bilhões de neurônios disparando ideias, emoções, memórias. Nós somos o maior rádio, né? Como é que chama lá o coração do computador? Isso daí. Que armazena todas estas informações, irmãos, maravilhosamente. E ela não para, a nossa mente não para. Só de você olhar numa coisa, a mente já começa a pensar, a imaginar. Quem sabe ler aqui e vê um letreiro, logo você olha, você já lê no automático. É coisa maravilhosa. Isso é Deus, amados irmãos. Isso é Deus. Sem contar, outro dado aqui, que não sei se vocês sabem, que nós temos 96.500 quilômetros de vasos sanguíneos, veias, e essa quantidade, essa extensão de vasos, dá para dar 2 voltas na terra. Pensa nisso, cada um de nós. Quantos vasos temos funcionando no nosso organismo, que é maravilhosamente criado por Deus. Temos também 43 pares de nervos que se ramificam como raízes de uma árvore. Nervos que vai até lá. Por exemplo, eu tive um problema do nervo ciático aqui, ele irradiou na minha perna. O nervo se irradia lá embaixo. Às vezes você está com dor lá no tendão, mas a dificuldade é aqui na coluna. Na coluna cervical. Então tem muitas coisas que nós não sabemos, mas Deus nos fez assim. Deus nos ama. Você sabia também que o seu coração, irmão, bate 100.000 vezes por dia? O nosso coração, são dados científicos. 100.000 vezes. Você já viu o teu coração bater? Nós nem ligamos. Muito pelo contrário, o que a gente faz? Entope ele de gordura, entope ele de comida, de carboidrato, e não cuidamos dele. Mas ele é assim, 100.000 batidas por dia, e não quebra, não fura o pneu, não sai fora do esquadro. Tem uns que dão uma arritmia, mas hoje a medicina conserta, graças a Deus, mas funciona harmoniosamente. Eu estou falando tudo isso para os irmãos refletir o que somos nós. Só isso que eu disse para os irmãos já é motivo para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para bendizer o nome do nosso Deus. Porque se estamos vivos aqui hoje, ouvindo esta palavra, é porque o Senhor nos ama, e Ele nos amou antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis 2:27, formou Deus, pois, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Éramos pó, e o Senhor nos formou, e colocou toda essa estrutura, e me formou, e formou você, cada um de nós. Somos ou não somos importantes para Deus, amados? Aleluia! Passamos a ter o fôlego da vida. Os irmãos sabem que a alma é onde se produzem os sentimentos de dor, de fome, de amor, de beleza, de medo. Tudo é formado na nossa alma. Está tudo ali. E é isso que nos diferencia da criação dos animais. Nós temos o poder de discernimento, de decidir, de ver, de enxergar, de sentir. Isso Deus nos fez e nos colocou maravilhosamente, irmãos. E dessa alma é que nós devemos cuidar. E Mateus 16:26 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que eu poderia dar para trocar em troca da nossa alma?
O que poderíamos? Só Deus, irmãos. A solução para essa troca se chama Jesus. E a nossa alma, hoje, depois do pecado, ela foi corrompida. Entrou em nós o pecado. Mas Cristo Jesus veio para nos tirar, para nos perdoar deste pecado. E o Senhor também nos deu o Espírito. Em Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Lá na criação o Espírito tinha comunhão com Deus, com o Pai, com o pecado. O Espírito ficou como que numa dormência. E hoje com a vida e com a obra salvadora de Jesus, o nosso Espírito, ele é revitalizado, ele é reanimado. O Espírito Santo vem e faz morada no nosso corpo. Dentro de você e dentro de mim existe Deus. Existe Deus dentro de nós, amados. Creia nisso, não podemos nunca esquecer disto. Para isso, o que nós temos, sabendo de tudo isso, o que temos que fazer? Renovar a nossa mente, fortalecer o Espírito, pois é através dele que recebemos a vida eterna. E temos comunhão com Deus. 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabe, queridos, não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. O Espírito Santo que o Senhor nos deu habita em nós, o Espírito é dele. Por isso que lá em Eclesiastes fala assim, que quando morremos, o corpo volta ao pó, da onde viemos, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos, temos que cuidar dessa máquina, temos que cuidar desse corpo. Não vou entrar aqui em detalhes das glodices dos irmãos, né? Porque eu também sou das coisas que a gente exagera na vida, mas nós temos que cuidar dessa máquina, porque senão vai estragar o templo, o santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Amados irmãos, todos nós sabemos que o homem sem Deus tem um vazio dentro do coração. Eu creio e tenho orado a Deus e tenho andado com toda essa turma aqui, e eu creio que ninguém tem esse vazio aqui, mas se você tiver e sentir esse vazio no teu coração, irmãos, volte-se para Deus, busque a Deus, vai até o altar, nos santuários do Senhor e busque a Deus. Não podemos ter esse vazio. Não podemos nos sentir inferiorizados em nada, em situação alguma, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele está em nós, e só o Espírito Santo de Deus é que pode preencher o vazio do nosso coração. Não podemos correr o risco de ser como os ímpios, que não sabem para onde ir. Não podemos correr o risco de frequentar reuniões, de participar de todos os encontros da igreja e ter um vazio no nosso coração. Somos de Deus, somos do Senhor, temos que estar com o coração preenchidos, porque nós já fomos comprados pelo sangue do Senhor. Amém? 1 João 5 fala assim: e o testemunho é este, primeira carta de João, capítulo 5. E o testemunho é este, amados, que Deus nos deu a vida eterna. Notícia do dia, manchete do dia. Se você não sabia hoje, a partir de hoje você vai ficar sabendo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho Jesus Cristo. A nossa vida eterna está em Cristo Jesus, que habita em nós, amados.
Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você está em dúvida se tem ou se não tem, se é salvo, se não é, se sou ou não sou, se faço parte ou se não faço, creia, a palavra já nos diz isso, você é um escolhido, você é um filho. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo Senhor. Todos nós cremos? Amém. Amados, somos salvos quando cremos. Somos salvos. Em Romanos 10 fala assim: se com a tua boca confessares como Senhor, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, aí dentro dessa maquininha, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Creia nisto, irmãos. Esquece as tribulações, mas creia. As tribulações, o Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis muitas tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci todas elas. Porque quando o Senhor estava lá criando no Gênesis o homem, Jesus estava ali participando da criação, porque Ele existiu sempre antes de todas as coisas. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluias. Ainda em Romanos fala assim: porque se com o coração... no coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se nós estamos cheios do Senhor, nós confessamos, nós ministramos, nós falamos, nós testemunhamos, nós proclamamos, de todas as formas. Imagina um crente assim. Imagina um crente assim, ó. Andar de cabeça baixa por aí, chega no serviço, briguei com a mulher, não sei o que, está faltando dinheiro, está não sei o que, papapá, minha menina está doente. Amados irmãos, a palavra de Deus fala assim: levanta os olhos para o monte. Pensa no monte. Quem já viu um monte aqui, uma montanha? Quem já foi num lugar que tem uma montanha? Ela é grande, é ou não é? Quando eu fiz uma viagem aí para o exterior, eu vi uma montanha, uma cordilheira dos Andes lá. Irmão, vocês não têm noção, da cidade, que ficava uns 100 quilômetros lá uns 100 quilômetros não, uma distância enorme da cordilheira, você via ela lá em cima, enorme. Olha para aquilo, muitos só ficam olhando nisso, qualquer coisinha é uma montanha. Não olhe para os montes, olhe para Deus dos céus, que está acima do monte. O nosso Deus está acima. Levanta os seus olhos para os céus, de onde vem o socorro. Muitas vezes confundimos que é para ficar olhando para o monte. Não, a palavra fala assim, ó, levanta os olhos para o monte. Aí depois fala assim, interrogação: de onde virá o meu socorro? O salmista, quando viu aquele monte, falou: nossa, enorme, grande. De onde virá meu socorro? É muito grande. E aí o salmista respondeu assim: eleva os olhos para os céus, de onde vem o meu socorro. Eu não sei o tamanho do seu monte, do tamanho da tua dificuldade, o tamanho do teu problema que você está passando, mas olhe para além deles. Por que Jesus nos ama? Porque Ele acredita em nós. Ele acreditou em nós, acreditou em mim, acreditou em você, e Ele continua acreditando, irmãos. O Senhor acredita em você, por isso que Ele investiu a vida dEle, por isso que Ele foi para a cruz, por isso que Ele se tornou homem, o qual Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele estava no mais dos altos céus e falou: vou lá ajudar os meus amados, aqueles que eu amo. E está incluído você, está incluído eu. Uma vez como homem, aqui nesta terra, teve uma vida perfeita, nunca pecou, não teve nenhuma variação de dúvida na vida de Jesus.
homem íntegro, trabalhador, levantava cedo, era carpinteiro, saía para trabalhar junto com o seu pai. Quando no ministério dele Jesus não parava, a gente vê às vezes nos evangelhos, Jesus vazando à noite para ministrar, para pregar. Ele está numa praia, de repente ele está dentro do barco, de repente ele está do outro lado do oceano, ministrando, pregando. E não foi contaminado com nenhuma contaminação mundana. A sua boca não teve pecado, só a verdade. 1 Pedro 2,22, né? O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Em Atos 10:38, fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os inimigos do diabo. Esta foi a obra maravilhosa de Jesus. Esta foi a obra que o Senhor fez enquanto Ele esteve aqui, nos seus 3 anos de ministério, curando e abençoando e trazendo a verdade a todas as pessoas daquela região. Mas o fim dele não era isso. O fim de Jesus era você, era eu, para nos salvar, amados irmãos. A finalidade de Jesus não era sair pelo mundo criando, curando e abençoando. Era para ele ir para a cruz. E na cruz, sabe o que aconteceu na cruz? Queridos e amados irmãos, vocês sabem? Se não sabem, você deve saber. Ele levou aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Levou todos os nossos pecados, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, toda a nossa maldade, tudo aquilo que nós somos, que não presta, que está em nós. O Senhor levou na cruz do Calvário. O santo, o justo, o amado, o precioso, levou os nossos pecados. O Senhor se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então em Cristo Jesus somos justificados. Você é justificado, amadinho. Então para de reclamar da vida, para de reclamar das dificuldades. Você é um justificado, um amado, um precioso. O Senhor investe em você, investe na tua vida. Amém? Isaías 53 também fala que ele foi moído pelas nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre ele. A gente deve essa dívida para Jesus. O Senhor já pagou o alto preço e levou na cruz. Por isso a nossa salvação, irmãos, não existe salvação esquentando o banco de igreja. Não existe salvação de braço cruzado. Salvação tem que passar na cruz de Cristo. Vá para a cruz, vá para Jesus. A nossa salvação está ali nele, olhando, consultando, vendo o que ele fez, o que ele espera de nós, sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E se ele falou isso, é possível nesses dias, ainda mais com uma turma animada que nem essa. Nos animamos uns aos outros, aconselhando, abençoando, estando junto, orando, meditando, falando da sua palavra. Isto é salvação, irmãos. A nossa salvação tem que ir para o túmulo de Jesus, que está vazio, glória a Deus. Ele ressuscitou e vive, e está aqui entre nós. E habita nos mais altos céus, e habita dentro de nós. Esse Jesus é real e é verdadeiro na nossa vida. Esse milagre que o irmão veio contar aqui, irmão, estas coisas acontecem em todo o tempo que estamos servindo a Deus. É para acontecer isso e muito mais que isso. Amém? Você é um milagre de Deus, nós somos um milagre de Deus, porque um coração duro, corrupto, cheio de maldade, de pecado, o Senhor tomou para Ele e santificou e se ofereceu por nós. Amém? Então somos justificados. E o finalzinho de todos é o que eu mais gosto, é o que eu amo de coração e de paixão, e que eu tenho lutado para isto. Não sei se eu vou ver, ou se eu não vou ver, mas eu quero estar junto. Mateus 24:30, então aparecerá o sinal do Filho dos Homens
no céu sobre as nuvens, com poder e muita glória. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos os povos na terra, os salvos, os não salvos, todos verão. Nós não vamos chorar, não vamos murmurar, mas nós vamos dar glória a Deus, porque o Senhor Jesus voltará, amados irmãos. Todas as suas promessas que está nesse jornal do dia se cumpriu, está se cumprindo, e essa verdade vai se cumprir. O Senhor Jesus vai voltar. Voltará. Não sabemos quando, mas Ele voltará. Aleluias. Então toda esta obra foi realizada por nosso Mestre, por nosso Salvador, Jesus Cristo. Diante disso, amados, diante de todas essas verdades, de todas essas notícias importantes, temos que tomar elas e nos alimentar delas, e viver por elas, e lutar por elas, e se dedicar a elas, amando a Jesus em primeiro lugar. Deus criou cada um de nós para ter comunhão conosco, porque Ele queria uma família, e Ele ainda quer uma família de muitos filhos, agora semelhantes a Jesus. O pecado nos separa de Deus, mas agora não separa mais. Porque quando pecamos, amados, nós temos um advogado que nos intercede por nós e nos aceita novamente. Por isso, amados irmãos, voltemos a Jesus. Se você pecou, se você está em pecado, se você tem necessidade de ser amado, se você tem alguma deficiência em alguma área, no Espírito, busque a Deus. Mas não é buscar Deus aqui na igreja, não, nos encontros. É buscar Deus na intimidade da tua casa, no teu cantinho. Entra no teu canto e fala: Deus, quem sou eu diante de Ti, Senhor? O maior investimento que pôde existir, o Senhor fez em mim. No que eu estou correspondendo, do que não estou, me ajuda, Senhor. Estou deficiente nisso, eu só falho nisso, eu sou fofoqueiro, meu olho só vê coisa ruim, meu olho só vê a maldade, não vejo bênção em nada. Me ajuda, Senhor, porque o meu irmão é perfeito, o Senhor, assim como o Senhor me escolheu, escolheu ele, escolheu a tua igreja, escolheu o teu povo. Aquelas pessoas que estão se perdendo no mundo, o Senhor amou cada uma delas. Se o Espírito Santo que está lá amortecido for reativado através da ministração da palavra, elas se voltarão para o Senhor. Esse é um dos maiores ministérios que o Senhor nos deu, e de pregar o Evangelho a toda criatura, anunciando a salvação e falando do arrependimento, porque precisa se arrepender, precisa largar as coisas mundanas, precisa sair do pecado. Jesus visualizou cada um de nós e nos tomou para eles. O pecado poderia acabar com tudo isso. E Deus, com o teu poder infinito, poderia, lá no Éden, quando Adão pecou, falar assim: vou acabar com tudo e vou começar do zero. Poderia criar tudo de novo. Esse corpo maravilhoso aqui, Ele faria tudo de novo, mas Deus não fez isso. Ele mandou Jesus, o seu Filho amado, para restaurar toda a sua criação, para restaurar a nossa vida. Pense nisso, amados. Pensemos nisso todo dia, toda hora. Não existe palavra mais verdadeira do que esta. Como eu já disse aqui, Deus vê em cada um de nós um futuro maravilhoso. Seja a situação que você está, irmão, o Senhor visualiza em você um futuro. Porque hoje existe proteção para as crianças. Uma criança pequenininha, que nem o Joaquim ali, não pensa nada, irmãos, assim, de maldade. E ela tem que ser zelada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser abençoada.
ela tem que ser esclarecida, porque ela vai crescer. Nós não sabemos o que será o Joaquim daqui uns tempos, daqui 40 anos. Ele pode ser um ministro da palavra, ele pode ser um advogado, um médico, ele pode ser um presidente, ele pode ser qualquer um. Assim é qualquer criança. Olhemos para as crianças, abençoamos as nossas crianças, porque elas vão se transformar em seres humanos que agrada a Deus. Nós como igreja temos essa responsabilidade de cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, de todos, sem exceção, porque Deus investiu nelas e continua investindo, e graças a Deus, Deus está multiplicando, está mandando em abundância aí. Eu tenho netos gêmeos, vem vindo agora gêmeos ou trigêmeos, não sei, Deus está crescendo, desenvolvendo, e a palavra fala isso mesmo, e de frutificar o mundo. Jovem, você que está aí casado, multiplica mesmo, abençoa, enche a terra de filhos, isso é bênção. O Senhor nos ama e nos quer junto dEle. Por isso somos importantes para Deus. Amém? E hoje, se o Senhor bater a sua porta, abra o teu coração. Mas abra o teu coração, não para Jesus entrar e fazer uma visita. Muitas vezes oramos assim: Senhor, vem aqui nos visitar. Que negócio que é esse? Jesus é visita, irmãos? Abra o teu coração para Jesus entrar e morar ali contigo. Venha fazer parte da minha vida, Senhor. Eu me sujeito ao teu reinado, eu me sujeito à tua autoridade, eu me sujeito a tudo que o Senhor quer de mim. Isso é abrir a porta e deixar o Senhor entrar. Porque se Ele é visita, Ele entra, daqui a pouco Ele sai. Aí de repente a coisa aperta, a gente chama Ele de novo, Ele vem. Fica visitando nós. Não. O Senhor quer que abrimos o coração e que Ele venha fazer morada. Amém? O Senhor está aqui? Crê nisso, amados? Glória a Deus, eu também creio. E Deus é maravilhoso. Voltemos nesses dias ao Senhor. Esquecemos o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Participamos das coisas do mundo, mas não somos do mundo. Amém? E o Espírito Santo que está em nós testifica o que é bom e agradável ao nosso Deus. E nesta manhã, o Senhor está batendo a nossa porta. E se nós viemos aqui, é porque nós cremos nisto, para participar desta santa mesa, que é a ceia do Senhor. O Senhor Jesus disse, na noite que foi traído, que era para tomar o pão, tomar o vinho e fazer isto em memória de mim. Nesse dia aqui que estamos reunidos, eu já queria chamar os irmãos que vão cooperar aqui. Cadê o Moisés? Não sei quem é. Moisés. O Senhor pode nos convidar. O Senhor pode nos chamar porque Ele é Senhor. Mas Ele chama para a gente ficar, Ele não chama para a gente sair, entrar e sair, entrar e sair. O Senhor nos chama para vir e ficar. Cadê o Emanuel? Enquanto os irmãos vão se preparando aqui, nós vamos cantar um cântico. Aleluia. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Te agradecemos, a Deus amado, pelo pão, pelo vinho, Senhor. Por esse grande amor que tiveste para conosco, Senhor. Pai, não há nada comparável a Ti, Senhor. Não há nada que possamos fazer, ó Deus, para Te agradar, Senhor. Mas aquilo que está ao nosso alcance nós fazemos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ouvimos o Teu chamado, Senhor. Amamos a Tua pessoa, Senhor. Aliançamos contigo, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor.
somos ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. Nos sentimos guardados, protegidos por Ti, Senhor, abençoados, ó Deus, em todo tempo. Por isso queremos nesta manhã, Senhor, tomar o pão e tomar o vinho, anunciar a Tua morte, como já falamos aqui, mas também anunciar a Tua ressurreição, que é eterna, até que o Senhor venha, para que o mundo saiba que existe neste mundo um povo resgatado, um povo sarado, um povo curado, um povo que Te ama e Te louva em todo tempo, em todo sentido, Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, no participar do pão e do vinho, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão passando vinho, nós vamos estar cantando e você continua cantando. Não fique conversando, amados irmãos. Volte para Deus. Volte para Jesus. Entrega a sua vida novamente aos pés do Senhor Jesus. Porque você é precioso. Você é importante. Nós somos importantes para Deus. Aleluia.